escravizados, né, são os escravos como uma mercadoria que passa de uma mão a outra para o consumo, com a única diferença de reservar-se ao comprador, em geral, o direito de fazer examinar sua boa ou má qualidade antes de fechar o trato. Ou seja, sendo esse o primeiro capítulo, a gente já pensa para que serve o livro e qual a finalidade dele. É justamente você manter esse escravo saudável para que você tenha um plantel, para que ele possa trabalhar o máximo de tempo possível no plantel, né? Para além disso, outros manuais médicos, que não eram especificamente para o trato de escravos, foram usados por senhores de escravos, por fazendeiros, etc. Um deles é o Langaar. O Werneck, naquele livro, na memória dele sobre a construção de uma fazenda, ele cita o Langaar, diz que é um livro importante de se ter, né? Recomenda que se tenha aquele livro e recomenda que os fazendeiros tenham algum conhecimento sobre saúde, né? O livro do Dasile, aquele que eu falei, ele foi encontrado, segundo um autor médico, o Licurgo Santos Filho, ele foi encontrado em fazendas de escravos. E além disso, o Manuel Chernovitz provavelmente foi muito utilizado também com esse mesmo fim, dado que ele foi encontrado em um dos navios negreiros apreendidos, né? Eu acho que o Relâmpago, se eu não me engano. Então, esses manuais médicos, eles circulavam sim para o uso e o cuidado dos escravos, né? Além dos manuais médicos, é interessante falar das teses médicas. Essas são 2 das 3 teses que são citadas como as únicas que tematizam os escravos que usam o escravo como tema, né? Essa primeira, a do Teutscher, né? Estatísticas sanitárias dos escravos na fazenda de café. O Teutscher, ele foi médico em uma fazenda na região de Friburgo, acho que na região de Cantagalo, se não me falha a memória, né? E nela fala sobre a vida dos escravos, o cotidiano, de alimentação e etc., de vestimenta. Na verdade, a tese do Teutscher é bem interessante. Primeiro, nosso olhar tem que ser um pouco acurado com relação ao documento. Nesse documento do Teutscher, ele descreve uma fazenda, um plantel grande, um plantel que tinha um médico. Esse plantel, então, dada a organização, provavelmente tinha uma alimentação regular, etc., que ele coloca como... Ele faz uma narrativa, né, de boa alimentação, de boa vestimenta, etc., etc. O que, na verdade, boa parte da historiografia nos mostra que o alto índice de mortalidade dos escravos se dá justamente pelo contrário, pela má alimentação, pelas péssimas condições de moradia, de higiene nas moradias, né? Pela vestimenta inadequada, ou seja, rememorando a Americaras, não é a violência dos açoites, né? Não é a brutalidade nesse sentido, desse tipo de violência que mata os escravos. A violência que mais mata os escravizados é o descaso, né? O não se importar com essas condições com as suas condições de vida, né? Bom, para além dessa do Teutscher, tem a higiene dos escravos do Davi Gomes Jardim. O Davi Gomes Jardim faz uma espécie de texto que denuncia um pouco a escravidão, ele faz uma certa denúncia da escravidão. E o terceiro texto, que também tem o mesmo título, A Higiene dos Escravos, eu não trouxe a capa para vocês, mas são essas 3 teses que tematizam o escravo, de todas as teses, tematizam no seu título, de todas as teses da Faculdade de Medicina durante o Império. Então a pergunta que fica será que apenas teses que têm escravo no nome
tematizam os escravos, nós vamos encontrar escravizados ou sobre escravidão apenas nessas teses. É engraçado porque eu, quando procurei no título de teses, por exemplo, a higiene da alta burguesia da cidade do Rio de Janeiro, eu também não encontrei, então, diversos títulos, ou o tratamento de saúde dos ricos ou das elites no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que parar para pensar o seguinte, refletir um pouco sobre o que um médico vai falar, qual o interesse do médico e que tipo de... sobre o que esse médico que vai construir uma tese, escrever uma tese de medicina, na faculdade de medicina vai tematizar. Ora, primeiro ele vai tematizar aquilo que os seus professores pedem como tema. E isso, em determinados anos, os temas eram escolhidos. Em muitos anos o tema é... Por isso que nós achamos séries de teses com o mesmo tema, né? É a primeira coisa. A segunda coisa é... A tese médica não é uma tese original como nós temos hoje. Ela, na verdade, é uma reprodução do conhecimento médico da época e, na verdade, ela é muito mais para aferir se aquele aluno de medicina tem condições, ele tem conhecimento daquele tema e ele tem condições de lecionar depois ou de praticar a medicina, do que propriamente um conhecimento inédito, né? Mas, então, pensando nisso, eu procurei nas teses médicas, quais são, que temas que eu acreditei que seriam, que os escravos, por exemplo, que doenças os escravos teriam naquela época, como nós já tínhamos lido em outros tratados, polpa, sífilis, febres, varíola, algumas doenças provavelmente nós leríamos sobre escravo. Então, eu trouxe para vocês um dos documentos, né? Você pode passar. Doenças... Peraí. A elefantíase dos gregos, né? Do José Joaquim da Silva. Nossa, se eu soubesse eu não tinha posto tão branco, aí vocês devem estar... né? Tá horrível de ler, né? Vamos lá. Essa tese é uma tese sobre sífilis. Né? Sobre elefantíase dos gregos, sífilis. Eu estou com sífilis na cabeça porque ele fala da sífilis. A elefantíase dos gregos na verdade, como é que eu vou dizer... É como se fosse a lepra, de uma certa forma. Não tem a elefantíase dos árabes e a elefantíase dos gregos. E o que acontece? Bom, falar que é a lepra, usar uma doença que tem a caracterização do século XIX, falar o nome do século XX é complicado, mas o que acontece nessa doença, essa doença é uma doença que acometia muitos escravos. E esse autor especificamente, esse médico, ele vai pesquisar na fazenda da sua própria família, né? E ele vai dizer, né, aí rapidamente, não vou ler tudo, né, que da África com os negros para a América veio a causa das bolbas e da morféia, que aí é a lepra, né? Vimos também, nesta parte, que do coito com os africanos, das íntimas relações com eles, resultava a elefantíase. Ele tinha uma certa visão muito particular dessas doenças, né? Por isso que eu trouxe essa especificamente. Mas eu trouxe ela muito mais por conta do quando ele tenta provar a sua prática de cura dessa doença. Ele traz a observação de diversas pessoas. E a observação, na maioria delas, são de escravos. Aí ele vai falar isso na tese toda, vai estar a observação número tal, fulano de tal, escravo, tal. E eu trouxe esses especificamente, né? Observação número 22, Dona Matilde, filha de Dona Angélica de Silvestre Souza Pereira, foi amamentada por uma ama afetada de bolbas, pelo que ela as sofreu também, e delas apresenta os sinais. Ela e seu filho, de nome Guilherme, ficaram elefantíacos. Ele está querendo provar que a elefantíase dos gregos
tem uma relação íntima com as bolbas. Vocês lembram que eu mostrei uma escrava com bolbas? Então, aquela doença. Aí ele vai falar, João Benguela, escravo do falecido Padre Rosa, teve uma bolba na planta do pé, depois teve morféia. Domingos de Moçambique, escravo de Joaquim Manuel Silva Castro, morador de Pilões, teve bolbas em sua terra, está morfético. E aí, Marcelo, escravo do falecido Joaquim Faro, foi em Angola, afetado por bolbas, hoje está elefantíaco. Então, o que acontece os escravos eles estão tematizados nas teses. Essa é uma de muitas teses, sobretudo sobre lepra, sobre bolbas, né? Nas bolbas eles estão tematizados o tempo todo. Sobre sífilis, sobre febres, numa série de doenças, e não só nas doenças, né? Naquilo que nós hoje entendemos como doenças, né? Mas também nos tratamentos de determinadas doenças e nas práticas cirúrgicas, né? O escravizado ele vai aparecer nesses escritos médicos como paciente, e sobretudo não como qualquer paciente, mas o paciente que ele usa como numa perspectiva de eu não queria usar o termo, mas acho que é o termo melhor para a gente usar agora, como cobaia, né? Cobaia de novos tratamentos e de novos medicamentos, né? E sobretudo no uso desses novos medicamentos, né? E também para treinamento dos cirurgiões, né? Ou seja, se você tem uma prática nova de cirurgia, esses escravos eles acabavam sendo o campo de prova do sucesso ou não dessa cirurgia. Vamos lá, você passa para mim. Bom, eu falei das teses, mas, como eu disse, as teses elas muito mais reproduzem o conhecimento médico do que propriamente tem muitas novidades, né? Claro que algumas teses apresentam novidades, como essa que eu mostrei para vocês, mas, para além disso, você tem que pensar onde que esse conhecimento médico ele circulava, da onde saiu o conhecimento médico original, então. Bom, segundo, enfim, nós, especialistas na área, claro que hoje a gente está tentando trazer mais as teses médicas por um bom tempo para os historiadores da medicina. Nas últimas 2 décadas ela ficou na fogueira, né? Justamente por conta disso que eu falei, elas eram muito repetidas, existiam muitos plágios, existia muito pouco de conhecimento, parece até hoje, né? Assim, a questão dos plágios é uma preocupação, mas a gente via, pareciam cópias xerocadas, algumas teses, né? Mas existia sim algum conhecimento, nós podemos tirar coisas muito boas dessas teses, mas para além disso, eram nos periódicos médicos que essa elite médica brasileira trazia e colocava o seu as suas pesquisas, né? O seu conhecimento mais ali mais atual, né? Aquilo que eles pesquisavam, aquilo que era mais interessante, e os grandes debates da medicina aconteciam nos periódicos médicos. Esses são os periódicos médicos que, do início do século XIX, eles têm todos uma característica comum, eles são todos da primeira metade do século XIX, todos editados no Rio de Janeiro, e mais do que isso, todos eles tinham algum tipo de ligação com a Academia Imperial de Medicina. A Academia Imperial de Medicina foi a academia médica, né? Foi a academia que surgiu, foi criada em 1829 pela elite médica da corte imperial, e essa academia tinha o propósito, claro, de, além de ter ali as maiores mentes da medicina do Brasil, enfim, como as academias de ciências de outros países, também dar laudos, né, opinar sobre práticas na sociedade, sobretudo no cotidiano da higiene na cidade e outras práticas, como por exemplo a venda de veneno. Um dos textos, por exemplo, é sobre
vendas de veneno nas mercearias do Rio de Janeiro, né? Você poderia comprar em qualquer casa de ferragens venenos. E a grande discussão sobre isso era que os escravos também podiam comprar, né? E os escravos podiam comprar e compravam, e existem alguns relatos de assassinato de senhores por envenenamento. Então a discussão era justamente de proibição dessa venda, né? desses venenos. Além da questão clássica que a gente sabe dos cemitérios nas igrejas e da necessidade de cemitérios seculares. Nesse tipo de questões, a academia ela opinava, né? Bom, para fazer a minha pesquisa, eu li todos esses periódicos até 1850. E quando eu digo que eu li todos os artigos do periódico, de todos aqueles periódicos, para achar os escravos tematizados, né? Sempre que existia algo sobre um escravo, eu parava para a leitura. É importante a gente tentar pensar na produção do conhecimento médico nesse período, né? Existia uma sinergia muito grande entre a Academia Imperial de Medicina, a Faculdade de Medicina e o hospital. É claro que aqui, nesse momento, o Hospital da Santa Casa. Depois vão surgir outros hospitais. Mas o lugar de prática cotidiana do médico, né, ele tinha uma relação muito grande com a Academia Imperial de Medicina e a Faculdade de Medicina. Sobretudo o Hospital da Santa Casa, ele era um hospital visto como... Bom, trabalhar no Hospital da Santa Casa para um médico era algo que lhe trazia notoriedade. Era muito comum você ver anúncios de médicos, fulano de tal tem clínica na rua tal, atende tal, e é médico da Santa Casa. Ou seja, sempre que se podia colocar que era médico da Santa Casa dava prestígio, né? E além, é claro, de ser um médico da Faculdade de Medicina. Na verdade, toda a elite médica do Rio de Janeiro